Em pleno século XXI, é bem comum algumas pessoas acharem que o transporte ferroviário é provavelmente atrasado e obsoleto, e esse espírito é conhecido até na classe política, com parlamentares, alheios ao que se passa nessa categoria crucial da nossa logística. Pouco fazem, onde toda a malha ferroviária fica sucateada. Para ter ideia, os Estados Unidos o primeiro lugar no ranking de maiores países com malha ferroviária, com impressionantes números de 294 mil quilômetros de ferrovias. Injetou nas suas ferrovias em 2021 um impressionante montante de US$ 1 trilhão. Em reais chega a quase 5 trilhões de reais. Enquanto o Brasil congelado desde a depressão de 1929, na época tínhamos ainda os 29 mil quilômetros. Graças ao ex-presidente Bolsonaro em 2021 e 2022, teve o marco das ferrovias. Nisso, tivemos projeção de investimentos privados no setor ferroviário ultrapassam 170 bilhões de reais, mostram dados da ANTT, que hoje na administração petista do Lula se encontra apagada e esquecida. A tradição do esquecimento é antiga. Nesses 21 anos de gestões petistas e sociais-democratas de Fernando Henrique Cardoso e Lula e Dilma, enquanto quase toda a malha ferroviária foi sucateada. E hoje, em pleno ano de 2023, com a atual gestão petista, o assunto não vai ter prioridades. Em números de ferrovias perdemos até para nossa vizinha Argentina rival no futebol. Com quase 7 mil quilômetros a mais que a malha ferroviária brasileira, os argentinos estão no 8º lugar no ranking das ferrovias, mesmo com sua economia fundada com governos de esquerda estatizantes, enquanto os brasileiros ficam no 9º lugar, correndo até risco de cair no ranking de ferrovias. Mas nem sempre foi assim. Na era do Império, onde o imperador Dom Pedro II, se preocupando com o futuro do país com a primeira ferrovia iniciada em 1854 iniciando o futuro positivo para a área. Grandes nomes como o Barão de Mauá, um verdadeiro patriota que ajudou e muito nos interesses nacionais. Hoje está em risco o maior projeto de infraestrutura do Brasil, o Ferrogrão, com inimigos internos e externos. Vamos expor todos eles em relatos e fontes de matérias de poucos jornais, que relatam todo esse descaso. Ferrogrão mal foi aplicado e existe inimigos do oligopólio nacional, e o caso do Grupo Cosan, especificamente a empresa Rumo Logística. A empresa do empresário Rubens Ometo, vendo a grande ameaça futura da ferrovia Ferrogrão, articulando para a não viabilização da ferrovia, com a grande perda do oligopólio do escoamento dos grãos do agronegócio, com o eminente barateamento do frete, obviamente com a concorrência gerada com a ferrovia, e a consolidação do escoamento para o norte do país. É incrível que exista brasileiros, pensando no seu próprio nariz, atrasando o desenvolvimento da nação. A sabotagem não para. Existem inimigos externos no âmbito internacional, com a fantasia de preservação do meio ambiente, com a paralisação da ferrovia em 2021 por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É bom constar que foi feita por um partido de esquerda, o PSOL, judicializando o tema. A prática da judicialização é usada por partidos de esquerda que, quando perdem, no voto na Câmara Federal, correm à corte, com esse instinto contra o desenvolvimento do Brasil, atrapalhando o progresso da nação, sendo usados por ONGs internacionais, que têm um forte interesse nas nossas riquezas. Nesse contexto existem algumas vozes dentro da esquerda nacionalista, por incrível que pareça, é contra esse assalto das ONGs e partidos progressistas. Aldo Rebelo há anos denuncia essas ONGs na Amazônia, que são uma espécie de governo paralelo dentro do nosso país, sabotando o nosso agronegócio, deixando mesmo inviável de transportar. Alguns conservadores e o ex-presidente Jair Bolsonaro são soldados que tentam repelir tudo isso, preservando nossa soberania. O pretexto de toda essa articulação contra a Ferrogrão, o governo paralelo chefiados pelas ONGs, ver um pedaço entre os 933 quilômetros da ferrovia que passa em um território indígena do Parque Nacional do Jamanchim, no estado do Pará. Parece brincadeira saber que o futuro da nossa logística está ameaçado por pouco. O cerco internacional é bem elaborado. A ONG Internacional Progressista do político americano de esquerda Bernie Sanders articula uma grande comitiva de ativistas políticos da América Latina e artistas e celebridades. Ex-ministro das Finanças da Grécia Yanis Varoufakis, um dos principais articulistas, junto com Bernie, mobilizam para fazer o cerco contra a ferrovia. Agora te pergunto, já pensou que essa ferrovia fosse nos Estados Unidos? E se no lugar do Bernie Sanders estivesse algum político brasileiro? Qual seria a reação dos Estados Unidos? Sei que isso jamais irá acontecer,
lembrando que os Estados Unidos são nossos concorrentes direto das exportações de grãos. Toda essa interferência é ignorada. O governo atual do país nada faz para o progresso da nação, fazendo descaso de um assunto de extrema importância como a Ferrogrão. É bom constar que uma ferrovia é considerada um meio de transporte ecológico. Dois aspectos chamam a atenção: a diminuição de emissão dos poluentes das locomotivas e a área de implementação da infraestrutura necessária de menor impacto ambiental, 2,5 vezes menor na construção da linha férrea em relação às rodovias. Um trem com 100 vagões substitui aproximadamente 357 caminhões. Os benefícios da Ferrogrão são grandiosos, que o governo paralelo das ONGs não mostra. Para ter ideia, a ferrovia vai gerar 30 mil empregos diretos e 373 mil indiretos. Compensações ambientais estimadas em 765 milhões de reais e barateamento de até 40% do custo do frete de cargas. A construção de uma linha férrea como a Ferrogrão ajudaria a reduzir a sobrecarga nas redes rodoviárias e diminuir as emissões de carbono associadas ao transporte rodoviário de longa distância, reduzindo os custos de transporte e minimizando o impacto ambiental, segundo aponta relatório da CST da ALMT. Bom pessoal, esse foi o vídeo sobre o maior projeto de infraestrutura do Brasil. Se gostou, deixe seu like e compartilhe e se inscreva no canal. Fui!